Eu vou puxar aqui, inclusive, a próxima pauta, que traz informações sobre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, paranaense Gleisi Hoffmann, que disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, aspas, apela para uma intervenção estrangeira, fecha aspas, após ele postar uma foto ao lado do presidente norte-americano Donald Trump e também do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no fim de semana. A publicação foi feita por Bolsonaro após o anúncio de que os Estados Unidos realizaram 3 ataques a instalações nucleares do Irã em conflito com Israel. Bolsonaro compartilhou imagens com Trump e com Netanyahu. Em cima da foto com o israelense, há a seguinte legenda: dê-me 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do Brasil. Em resposta, Gleisi afirmou que Bolsonaro não entende que o Brasil e os brasileiros são a favor da paz e da soberania dos países. A ministra disse ainda que o apoio a Trump e a Netanyahu só confirma que é um sujeito servil a interesses externos. Ela afirmou que quanto mais avança o julgamento de seus crimes no STF, mais ele apela a uma intervenção estrangeira no Brasil. Soberania, democracia e justiça não existem em seu dicionário. Bolsonaro também compartilhou o pronunciamento do presidente norte-americano sobre os ataques feitos no último sábado. Ele informou que as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram, aspas, um ataque muito bem sucedido a 3 instalações nucleares iranianas, fecha aspas. Então o que a gente está vendo aqui é uma série de políticos brasileiros, né, comentando um conflito no Oriente Médio de acordo com seus polos políticos, né, e, infelizmente, capitalizando politicamente diante de uma guerra. Quando tem guerra, eu estou do lado da paz. Acho que as pessoas têm que buscar, né, as vias diplomáticas que se esgotaram naturalmente para chegar a esse ponto, para uma solução. E o Brasil, que tem brasileiros em todas essas nações, se posiciona como governo em relação a isso, o que é o papel do Itamaraty fazer, certo. Mas daí eu abro minhas redes sociais, eu vejo de vereador a deputado estadual, a bandeira de Israel passeando em protesto, a bandeira da Palestina passeando não sei aonde, e olho para a realidade brasileira, né, nesse momento, e não entendo esse fla-flu que se faz em cima de uma tragédia. Uma tragédia humana é a guerra, né? Quando você não conseguiu mais resolver. Você está matando as pessoas no outro país. Estão se degladiando. Então não sei como é possível estar em um time ou em outro time, ou discutindo, né, que o brasileiro foi especialista em pandemia e em outras questões, à medida que a história foi acontecendo, e agora a gente tem os especialistas de internet sobre a questão do conflito do Oriente Médio. Que tem 1000 nuances, uma série de questões. E que é triste demais quando você vê o que está se passando por lá. Isso é de forma inegável. A gente não pode não se sensibilizar com isso. Mas veja, é o papel de vereador, de deputado estadual, colocar suas redes sociais e o seu trabalho político para exercer uma defesa ou não do que está acontecendo no Oriente Médio. A gente tem que lembrar, inclusive... Não tem problema, Rafa, aqui no Brasil... Não, desculpa, não tem problema pra gente olhar... Eu não digo que as pessoas não possam se posicionar em relação ao que elas lamentam, ao que elas pensam. Mas virou uma batalha. É uma guerra de narrativas em cima de uma guerra de verdade. Pra mim, não tem a menor condição. O Brasil tem muitos problemas a serem enfrentados. Que venha a paz, que todas as pessoas se conectem em relação a isso, que acompanhem o que vem acontecendo. Mas comentário raso, uso político, aí não dá. Eu lembro aqui, Rafa, do vídeo dos prefeitos, logo que começou a guerra, escondidos ali num bunker em Israel, porque estavam lá supostamente para ter contato e aprender mais, quem sabe trazer tecnologias de segurança pública de Israel. Você acha mesmo que era necessário? E nesse timing, você estar em Israel para fazer essa pesquisa em loco? Certamente não, certamente não. E nem é o caso de prefeituras estarem investindo nesse tipo de instrumento de segurança pública. Isso é algo que tem que ser tratado pelo governo federal, esse nível de investimento. O governo estadual, a depender, né? Mas a depender. E ainda assim não justificaria você ter uma viagem técnica. É justamente porque existe agora esse fla-flu em torno da bandeira de Israel. E muito desconhecimento, porque você tem ali uma série de referências nazistas por parte de governos, aí falando de governos federais, né? Nos Estados Unidos a gente viu isso com o próprio Elon Musk, muito próximo a Trump. Você viu aqui no governo anterior por parte de alguns ministros do primeiro escalão do governo federal. Só que ao mesmo tempo essas mesmas pessoas ou
esses mesmos políticos fazem uma defesa de Israel como se fossem contrários a essa perseguição aos judeus. É um discurso que não se encaixa, porque justamente ele é conveniente. Tem inclusive um livro muito bom, chama O Não Judeu Judeu. É um judeu quem escreveu esse livro, e por mais que tenha ali uma questão ideológica por trás, um peso político que pesa mais para um lado do que para o outro, é bastante importante para você conseguir compreender essa narrativa, que muitas vezes coloca inclusive judeus contra judeus. É interessante, Rafa, a gente realmente fazer essa ponderação que você acabou de fazer. Não é uma guerra que é nossa, e nem por isso a gente tem que não se importar. Nos importamos e muito. Mas é importante também fazer análise do sequestro dessa pauta para interesses escusos, especialmente quando a gente pensa no Brasil. Por que o Brasil tem que ser neutro nessa discussão? Porque a gente está falando de dois países com quem há, sim, relações comerciais, mas se você for pegar a balança comercial, inclusive, o Irã é muito mais importante para o Brasil do que é Israel. Tem brasileiros lá também, ok. O Irã é um país muito maior Exato. em população, inclusive. É óbvio que vão ter muito mais pessoas lá do que você tem em Israel. Você pode fazer uma condenação clara, e é natural que façamos aqui no Ocidente, diante da nossa cultura, ao regime iraniano. Mas ainda assim, enquanto governo, a posição tem que ser neutra, tem que ser calculada, porque não é uma guerra nossa e nem deve ser no sentido de realmente nos intrometermos como os Estados Unidos se intrometeu. E a gente tem uma guerra aqui que, é claro, não tem a mesma proporção, se você quer chamar uma batalha para, enfim, usar como pano de fundo político, né, que é o tráfico. Você tem regiões onde você já perdeu o controle, você tem pessoas sendo mortas, você tem um aparato. É óbvio que eu não estou fazendo comparação de dimensão das questões, de jeito nenhum. Mas ainda é um grande desafio que envolve violência urbana, mortes, né? Gente que é apaziguada, que fica refém da situação. Então, que é uma pauta importante para você militar aí de um lado ou de outro, vamos olhar para os nossos próprios problemas. Lembro, sem sensibilidade. Isso não quer dizer que a gente tem que ser insensível, né, ou alienado em relação ao que se passa no mundo. Mas tem até uma linha para você cruzar nesse acompanhamento. E se é pra gente aprender algo com todo esse conflito no Oriente Médio, especialmente sobre essa nova frente, Rafa, é justamente da importância de não se misturar política com religião. Porque o Irã, eu lembro, a sociedade persa, uma das sociedades mais incríveis historicamente, se a gente for pensar, é milenar, ainda existe, com toda a riqueza cultural, mas se tornou uma teocracia. E os reflexos disso são sentidos no dia a dia das pessoas, especialmente das mulheres, que têm os direitos civis básicos ali bastante limitados, cerceados, uma legislação que é muito ultrapassada, até para as condições de vida que elas têm hoje, porque elas podem sim e prosperam em várias profissões, mas até pouco tempo atrás não poderiam viajar, sair do país sem a autorização do marido, por exemplo. O divórcio tem que partir do homem, muitas vezes são eles que ficam com as crianças, com a guarda dos filhos. Então existem uma série de questões que nós, enquanto ocidentais, olhamos e repudiamos, mas muitas vezes ignoramos quando a gente vê um caminho, claro que muito prematuro ainda, mas se iniciando no Brasil, de misturar justamente a religião com a política. São duas questões que, claro, fazem parte da nossa cultura, da nossa vida, e cada um é livre para seguir a religião que quer, o partido que quer, mas a gente tem que entender que tem que caminhar em paralelo, em separado, porque justamente quando caminham juntos é o que hoje todo mundo repudia. O Edino Monteiro está dizendo lá, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, Israel sempre foi perseguido, não será destruído. O Fábio colocou, nunca que o Irã é mais importante que Israel. Sabe o que é mais importante? É a paz. O que é mais importante é a paz, não é ter razão. E aqui a gente está falando também de dados, não é a razão ou isso, não é ganhar a ideologia. Discussão. Eu vou até dizer Isso. aqui, em 2023 o Brasil exportou cerca de 661 milhões em dólares para Israel e importou 1 bilhão e 300 milhões. Então a gente tem uma balança em déficit comercial com Israel e nessa casa aqui dos valores. Agora, quando a gente olha para essa balança comercial com o Irã, a gente exporta principalmente produtos agrícolas, milho, soja, importa ureia, outros produtos, e em 2024 essas exportações ultrapassaram 3 bilhões. Então, sim, em números,
comercialmente falando, o Irã é mais importante do que Israel para o Brasil. Bom, 2h44. Você pode deixar o seu comentário. Você acha que está tudo certo? Ter representações nacionais colocando tanta força e esforço no seu trabalho político para ficar palpitando em guerra alheia? Fique à vontade, deixa lá o seu registro. Tem ainda o 41984-18-1071 para você participar. Lembrando, né? E você ter sensibilidade e acompanhamento é uma questão. Você capitalizar politicamente num conflito que não é seu é outra questão. E é justamente sobre isso que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Netanyahu entendeu que essa era uma frente importante, aproveitou a circunstância para abrir mais essa frente, para ter apoio popular interno, porque hoje, e ele chegou muito próximo há poucos meses atrás de ter ali essa sustentação política derrubada, se ele sair do poder, ele é preso. É uma questão interna dentro do próprio país, ou seja, é realmente importante para ele essa validação interna e ele encontrou esse caminho justamente pelo entendimento de que o Irã é esse país prestes a destruir o Israel a qualquer instante. Mas também vale destacar que isso está aí, né, Rafa, sendo dito há anos e anos e anos. A gente não sabe em que pé que está realmente o desenvolvimento de uma bomba atômica por parte do Irã. Muito